Hoje estamos começando um novo capítulo de resistores e a partir de hoje a aula vai ficar um pouquinho mais complexa, até porque a gente, depois de resistores, você já conhece a corrente elétrica, vamos falar um pouquinho de voltagem e aí vamos estar nos circuitos série paralelo, tá? E aí essas aulas vão aí durante alguns meses, tá? Até porque a gente vai falar muita coisa sobre circuitos elétricos, tá? Bom, vamos começar então com o principal, que são os resistores. Para que eles servem? São elementos de um circuito que consomem energia elétrica. Então o resistor, pelo próprio nome diz, ele resiste à passagem de corrente elétrica. Ele resistindo à passagem de corrente elétrica, os elétrons se chocam, tá, nesse material, então causam um aquecimento. Então ele vai aquecer. A principal finalidade de um resistor é aquecer, tá? E ele converte integralmente em energia térmica. Mas também os resistores, ele pode ser utilizado para limitar a intensidade de corrente elétrica. Eu tenho um circuito, eu quero que passe uma determinada corrente naquele trecho para uma determinada função. Então eu vou colocar um resistor lá de alguns ohms, que é o nome da unidade de resistor, para que ele limite a corrente para aquela determinada função, para não queimar o circuito. Você já deve ter arrebentado alguns aparelhos eletrônicos, tem uma plaquinha verde e tem um monte de dispositivos lá, pequenininhos e tal. O resistor, ele tem um aramezinho e ele é pintadinho assim, ó, aqui, ó, tem como é que fala isso? Ele é redondinho. E tem umas cores aqui, ó. Essas cores, elas determinam a leitura do resistor. Se ele vale 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, tem as cores específicas. Não lembro agora, só quem vai fazer eletrônica que decora as cores e a precisão do resistor, e também tem uma faixinha dourada aqui, tem uma coisa para baixar a outra, tá? Ele como se fosse um cilindro, tá? Agora lembro o nome, tá? É um cilindro, mas ele é pequenininho, é bem pequenininho, ele fica na placa verde, lá, plaquinha verde, tem vários dispositivos, um deles é um resistor, que ele é soldado aqui nas pontinhas, tá? Isso aqui é para delimitar a passagem de corrente elétrica. Agora o resistor, que também a gente comentou aqui no começo aqui da nossa explicação, é que o resistor ele serve para aquecer. Então vamos lembrar ou citar aparelhos na casa de vocês que servem para aquecer. Alguém pode dar um exemplo? O micro-ondas não funciona com resistores. O que aquece são as micro-ondas. Tá? O chuveiro, sim. O chuveiro ele tem um resistor. Tá? O aquecedor. Chuveiro elétrico. Um aquecedor elétrico, sim. Forninho elétrico, sim. Churrasqueira elétrica também tem com resistor. Tá? Secador de cabelo, sim. Chapinha também funciona com resistor. Babyliss. A parte de trás da geladeira não é resistor. Mas aquece. Aquece que troca calor com a parte de trás. Ele tira o calor da geladeira e joga para aqueles ferrinhos que são como se fosse um radiador. Tá? Ferro de passar roupa também funciona com resistência elétrica. A resistência elétrica, se você abrir os aparelhos, essas que aquecem, geralmente ele é assim, ó, é um ferrinho, né? Ele é uma mola, como se fosse uma mola, onde quando acende aqui, quando passa corrente elétrica aqui, ele fica meio alaranjado, e ele esquenta muito. Tá? Ele fornece calor, que é o objetivo dele. Tá? Não vou mostrar. Deixa eu ver. Bom, então o pessoal já entendeu para que serve um resistor, tá? E qual que é a simbologia do resistor na física, tá? E quem vai fazer engenharia elétrica? Ele vai ser esse símbolo aqui, tá? Que é um zigue-zague, vai ter um R de resistor. Tá? Aí vamos falar sobre a primeira lei de Ohm. Temos duas leis de Ohm. Ohm foi um físico, tá? Que estudou sobre eletricidade e tudo. Não lembro de que país que ele era, tá? Mas qual que é a primeira lei de Ohm, que é uma das mais importantes, você vai usar sempre nos exercícios de circuito, vai usar muito. Essa fórmula aqui, onde ele relaciona a tensão, a resistência e a corrente. Eu vou chamar sempre de Uri, tá? Fica Uri, U igual a R vezes I.
Tá? Tem apostilas ou professores que eles gostam de mostrar a variação das fórmulas. Por exemplo, se eu quero isolar o R, eu passo o I dividindo, então ficaria R igual a U sobre I, mas eu acho besteira colocar as três partes da fórmula, até porque aqui o pessoal sabe manusear bem as fórmulas. Guarda uma fórmula e o valor que você precisa, você isola. Tá? Se você precisar do I, você vai passar o R dividindo. Se você precisar do R, você vai passar o I dividindo. Tá? Então, como funciona? Lembrando que agora temos o polo positivo e o polo negativo. Tá? Sempre a corrente vai sair do polo positivo e vai chegar no polo negativo. A tensão eu represento num sentido contrário. Tá? Geralmente é essa meia-lua aqui. E a tensão eu posso encontrar nos enunciados como tensão ou voltagem ou DDP, que seria a diferença de potencial. Como assim diferença de potencial? Aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo. Então aqui eu tenho um potencial e aqui eu tenho outro potencial. Entre eles eu tenho uma diferença de potencial. Por isso que surge a corrente elétrica. Então vamos supor que eu colocasse aqui uma pilha. Então a pilha vai ter o polo positivo e o polo negativo e já vai gerar uma diferença de potencial e circula a corrente. E quando que a pilha a gente fala que descarrega? Quando ela descarrega é quando os potenciais da pilha atingem o mesmo valor. Se não tiver diferença de potencial, não vai ter circulação de corrente elétrica. Tá? Mesmo nos postes de luz, no ponto mais alto, entre os fios, a diferença de potencial, se eu não me engano, está em torno de 7.000 volts, a diferença de potencial. Então, se eu pegar um fio e segurar nesse fio, pular, vamos ver que eu consigo pular no fio e ficar pendurado lá só no fio, não vai acontecer nada. Isso é o potencial do fio. Então, por isso que os pombos, os passarinhos pousam no fio não pega nada. Mas se ele pegasse um fio e no outro fio, fechar um circuito, tá? Vai fechar o circuito, vai dar uma diferença de potencial, vai passar uma descarga de corrente elétrica muito grande, e aí a pessoa toma aquele choque. Se segurar no fio e no chão, aí você também toma. Aí você interpreta com o chão e aí vai dar o famoso fio terra. Vai dar uma diferença de potencial também. Mas você explode? Ou a passividade é muito alta, geralmente dá uns pipocos. Pá! Dá um estourão, a pessoa queima na hora, pega fogo. Pega fogo, às vezes. Dependendo dessa descarga de corrente elétrica, pode pegar fogo, sim. Tá. Ô, Kamata, por favor. Professor, verdade que esses fios mais baixos, assim, ó, que tem mais quantidade, é tipo telefone, internet, Sim. aí ele fica lá em cima, que está separado do que eu vi, parece uma cruz, de um fio fica em cada ponto, Sim, é os que passam eletricidade com uma voltagem maior. Como você perguntou, vou citar rapidamente, não perca o foco, por favor. Vamos supor que tem um poste com transformador, tá? Tem um transformador. Aqui eu tenho os fios de alta tensão, aqui em cima, tá? Passam aqui, geralmente estão numa cruzeta. Então esse passo aqui, 3 fios. Eles ligam aqui no transformador e o transformador serve para quê? Para transformar. Ele diminui a voltagem? Ele diminui a voltagem, porém aumenta a corrente. A relação é inversamente proporcional. Aí, quando ele converte essa tensão, ele converte em 110 e 220. São 4 fios que passam aqui, na parte de baixo, e os fios de telefone, internet passam mais embaixo. Tá? Vai ter aqueles cabos mais grossos. Tá? Esses fios aqui, tem o neutro, que geralmente fica em cima, e eu tenho os dois que são 110. Tá? Um neutro com esse que seria a fase, não quarta fase. Um neutro com uma fase é 110, 2 fases 220. E tem um quarto fio que é usado para ligar motores, que o pessoal chama de trifase. Ligar motor? Para fazer um funcionamento de motor elétrico, fábricas e tudo mais, a gente usa um trifase. São 3 fases que. Mas aí é uma parte mais técnica. Não vai aprender. Mas você nem conta qualquer lugar esse trifase aí? Não são todas as ruas que tem trifase, são em algumas. Geralmente, em rua que tem uma fábrica, vai ter esse trifase. Tá? Às vezes ele tem que pedir, né? Não é mais outro, é Enel.
Ó, minha rua não tem o quarto fio, eu preciso do quarto fio aqui porque eu estou abrindo uma empresa e tal, aí a Eletropaulo vai lá, a Enel vai lá. Então, claro. Tá? Mas no centro da cidade, a maioria dos lugares tem sim quarto fio. Tá? É só reparar, são fios que vão aqui em paralelo, são 4 fios. Você falou que tem essa cruzeta aí, o fio fica apoiado em cima, certo? Sim. Mas tem alguns atuais que não tem esse de lado. Né? É uma construção nova. Uma construção nova. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Eles podem ficar de lado ou até emaranhado, prensado. Tá? Essa é a construção moderna. Antigamente, quando eu trabalhava lá, era separado. Mas a construção mudava. Pessoal, vamos voltar para não ficar muito grande o vídeo. Então, o tensão ou voltagem ou DDP, que é diferença de potencial, medido em volts. Resistor medido em ohms. Aqui, ó, é uma letra grega, é o ômega, tá? Parece uma ferradura. O pessoal chama de ferradura, né? Mas é o ohm. Esse aqui é o ohm. Esse aqui é o volt. Tá? Volt. E aqui, já conhecido de vocês, corrente elétrica medida em ampere. Tá? Não esqueça que tem o miliampere e o microampere. Miliampere 10 a menos 3, microampere 10 a menos 6. Também. Para finalizar, o resistor ôhmico, pode aparecer aí algumas perguntas, ou no vestibular. O que seria um resistor ôhmico? Ele é proporcional. Ó, a tensão, à medida que aumenta a tensão, eu aumento a corrente, está dando aqui uma reta, então quer dizer que esses valores são proporcionais. Então o resistor ôhmico é o que a gente vai trabalhar sempre, tá? E eu estou citando para vocês que também tem os resistores não ôhmicos, que a gente não vai trabalhar nos exercícios, mas existe. Onde aqui, ó, forma uma curva, então eles não são proporcionais, ou seja, a relação U e I de um ponto para outro ponto dá diferente nos valores. Tá? A gente vai trabalhar nos exercícios de circuito série paralelo só com resistores ôhmicos, onde a tensão e a corrente são proporcionais. E é isso.